Olá, meus amigos, Zane Machado, como vocês já sabem, e a tão prometida entrevista, e talvez assim um bate-papo que vai ser tão importante para as nossas mulheres e chega a ser impactante. Então, nós vamos começar apresentando aqui a nossa convidada super especial. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse. Olá, tudo bem? Me chamo Ana Paula, tenho 43 anos, sou mãe de 3 filhos, Sandro, Mayra, Milena. Sandro hoje está com 26 anos, Mayra está com 24 e a Milena acabou de fazer 21. O Sandro, ele trabalha como barbeiro, Mayra está em busca do trabalho, né, dela, e a Milena, a minha caçula, se ingressou na faculdade. Ela vai fazer direito, né, tá estudando direito, é o sonho dela, sempre foi. E eu e minha família, a gente está apoiando em tudo. Eu trabalho numa rede, né, de supermercados, sou chefe de seção nessa rede, e eu comando, né, uma equipe de meninos, meninas, né, e a gente trabalha de domingo a domingo. Estou morando na região dos Lagos agora, tem 9 anos, já me sinto já uma cidadã iguabense. Legal. 9 anos, mas eu sou nascida e criada no estado do Rio de Janeiro mesmo, só que na Baixada Fluminense. E hoje eu trago uma história surpreendente que eu gostaria de chamar a atenção, inclusive eu fiz uma boa divulgação na internet, porque nós temos aqui um grande exemplo de mulher. Talvez você, Ana Paula, seja assim, uma das mulheres que passou por todas as etapas em que uma mulher vítima da violência doméstica, né, e os crimes cometidos contra a mulher, ela passou. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, vamos falar primeiramente dos sofrimentos e dos abusos que você sofreu, e depois do que você conseguiu, para que a gente possa exemplificar para essas mulheres, né, como você conseguiu sair e se transformar hoje como uma fênix. Então, por muito tempo, eu tive muita vergonha de falar, porque eu ouvi muito de que eu estava passando por aquele problema, pelaquela situação, porque eu era mulher de malandro, que eu gostava de apanhar, que eu gostava de ser humilhado, que eu amava tanto que eu aceitava tudo aquilo. Não, eu não gostava daquilo. Só que a gente acaba, como a gente já conversou, né, Zane, toda mulher acaba ficando doente, né? E acaba pensando igual a pessoa que faz esse tipo de coisa com uma outra pessoa. Eu era uma menina, né, quando eu engravidei, eu tive meu filho com 16 anos, né, engravidei com 15, foi quando eu conheci o pai dele. E me apaixonei, né, naquele sonho de formar uma família. E no início ele era como todos os homens, né? Carinhoso, atencioso, amigo, né? Fazia todas as minhas vontades. Um homem perfeito, um homem perfeito, né? Até eu ir morar com ele, né? Fui morar com ele, meu filho já era nascido, eu tive meu filho na casa dos meus pais. Minha mãe não foi muito a favor, né? Minha mãe, ela não queria que eu fosse. Né? Acho que mãe sabe, né? Mãe, ela pressente quando o negócio não é legal. E eu fui porque eu estava completamente apaixonada. E você não, em momento algum, desconfiava, ou ele dava sinais, ou algo na relação de vocês antes dessa união do que estaria por vir? Não, nada. No primeiro mês foi uma coisa perfeita, né? A gente viveu como se tivessem uma lua de mel, né? Até que um dia ele foi trabalhar e a mãe dele, né, me pediu para poder ir na padaria comprar um pão para a gente tomar de café da tarde. E eu fui na padaria, normalmente, a pessoa que me atendeu foi simpática comigo e eu retribuí a simpatia com um sorriso. Saí da padaria, quando eu estava no caminho de casa, eu senti um tapa nas minhas costas. Eu pulei assim e eu, sem entender, era ele. E ele começou a me insultar, né? Me insultar, me xingar. A minha primeira reação no momento foi correr para casa, né? Eu corri.
Quando chegou em casa, ele começou a gritar, a xingar e a me empurrar, né? Aí me segurou forte no braço e falou que eu estava dando, né, em cima da pessoa que estava me atendendo e eu só simplesmente tinha sido simpática, né? Só sorri, mais nada. E a partir dali, começou com tapas, começou com xingamentos, né? As agressões eram mais verbais do que físicas no início, né? Depois, ele, como vinha chorando, me pediu desculpas, falou que teve uma crise de ciúmes, que ele não estava acostumado com aquilo. Que era em nome do amor, né? Que ele me amava muito e pediu desculpa, disse que não ia acontecer. Só que aconteceu. Não aconteceu só 1 ou 2, 3 vezes. Aconteceu por 6 anos. E o que te levou, até que momento, o que levou você... Porque a gente conta vários relatos, né? Uhum. Mas sempre entre linhas ou de pessoas que escrevem. Uma história é você ouvir, ler. Agora, escutando agora aqui de uma pessoa que de fato viveu esse tipo de violência, o que te levou, né, sofrer toda essa violência durante 6 anos? Você não tinha... Tem vários motivos. Algumas mulheres dizem que por dependência física, psicológica, outras por amar, outras por dependência financeira, outras por achar, não, vai melhorar, mas vai parar, não, vai acreditar sempre nas promessas. O que te levou nesses 6 anos de você tomar uma atitude? Então, eu o amava demais, né? Foi o meu primeiro amor, né? Era o pai dos meus filhos e eu tinha na época uma ilusão de uma família, né? E ele falava que as agressões eram por culpa minha, né? Então, por muito tempo eu acreditei nisso. E eu acreditava que, por eu chamar a atenção, na época eu era nova, e eu achava que a culpa era minha, realmente, né? Se eu não fizesse aquilo, ele não teria aquele tipo de atitude, né? Eu fiquei doente, acreditando que ele pudesse mudar, né? Recorri à igreja, recorri a várias coisas para poder tentar manter o meu casamento, tentar manter a minha família. Mesmo apanhando? Mesmo apanhando. Eu também tinha um pouco de medo, né, de como ia ser a minha vida com 3 filhos, porque eu conheci ele com 16 anos. E uma das primeiras coisas que ele fez quando a gente foi morar junto foi me tirar da escola. Então eu parei de estudar. Eu não tinha profissão. Eu não trabalhava porque ele não deixava eu trabalhar. Então a minha única função, a única coisa que eu fazia era ficar em casa cuidando dos meus filhos. E se eu me separasse, o que eu ia fazer? Como que eu iria trabalhar com 3 filhos pequenos? É o que a maioria das mulheres hoje em dia, Ana Paula, tem essa dificuldade. Elas enfrentam e por muitas vezes não tem nem rede de apoio. Não. Eu creio que você também não tenha tido, né, uma rede de apoio. Então, na época eu não tive a rede de apoio que eu precisava porque a minha família não sabia, meus pais não sabiam, né? Eu tinha, como eu falei para você, eu tinha muita vergonha daquilo. E como é que eu iria falar para o meu pai, para minha mãe, que eu estava sofrendo abuso em casa, que o pai dos meus filhos, meu marido, estava me batendo, né? Eu não podia falar aquilo para os meus pais, para minha família. Então eu tinha muito medo mesmo, porque eu na época morava numa área de risco, né? Então eu tinha medo de falar alguma coisa para meus pais. Ou até chamar a polícia, justamente para o local, porque a gente sabe como é que funciona dentro das comunidades. Isso, né? Então eu tinha muito medo, eu não tinha como pedir ajuda, né? A minha única ajuda era eu fazer tudo que ele queria, de forma que ele queria, para não aumentar a ira dele, né? E Ana, eu te pergunto o seguinte: toda forma de agressão, eu costumo falar para as pessoas, é um código de barra que vai se formando dentro da mulher. Então são vários risquinhos, né? Que às vezes até um maior, outro menor,
que você viveu de, assim, para que as pessoas entendam quando a gente fala, lá na frente vocês vão entender o que essa mulher se transformou. Mas para que vocês entendam, a gente tem que tocar nisso, né? Eu achei muito legal quando eu escutei a história da Ana Paula, e a gente precisa falar isso. A gente precisa mostrar às outras mulheres, né? Até por uma forma de prevenção, de sinal de como essa coisa inicia, até para que, você possa exemplificar, se eu consigo, se Ana Paula, com 3 filhos, sem uma profissão, né? Sem estudo, conseguiu, o que está faltando, né, para essa mulher que nesse momento está vendo isso, que se encoraje, né, e possa fazer. Conta um pouco desse sofrimento todo, dessas agressões que você sofreu. As agressões foram aumentando, né? Com o tempo elas foram aumentando, e antes eram empurrões, aí desses empurrões virou tapas, puxões de cabelo, fora as agressões verbais também, e foram aumentando, e uma das vezes ele me bateu tanto, mas tanto, que eu não consegui dormir durante a noite. Eu não consegui dormir porque eu sentia dor em toda parte do meu corpo, né? Na gravidez da minha segunda filha, ele me agrediu a gravidez inteira. Minha filha nasceu de 7 meses, né? E não nasceu de 7 meses, não foi por indução, foi porque ela já não tinha mais líquido suficiente para respirar. Perda de líquido amniótico. Então, eu tive perda de líquido amniótico. Originado pelas agressões. Por conta das agressões. E quando eu fui fazer o pré-natal, o médico me aconselhou a fazer o parto dela, né? Fazer uma cesariana, porque ela já não tinha mais líquido suficiente para poder respirar, tanto que minha filha nasceu roxinha. Se eu fosse esperar ela ter o tamanho certo, o peso certo para poder nascer, talvez ela não estaria aqui hoje, né? Então, é difícil você falar, difícil você lembrar tudo. Eu me lembro de tudo, mas é difícil a gente expressar porque são pequenas coisas, né? Foram muitas coisas que aconteceram, mas acho que a pior de todas foi o meu psicológico, né? Foi quando você falou sobre o código de barras. De barras que forma na mulher. E esse meu código de barras, ele é bem extenso. E foram muitas agressões, foram muitas formas de me machucar, de me humilhar. Eu não conseguia mais me ver. Hoje você está me vendo dessa forma. Eu não tenho foto nenhuma da época, porque na época eu não tirava fotos, eu só tirava fotos dos meus filhos. Mas eu não conseguia me olhar no espelho. Eu era uma menina de 20 anos, de 22 anos, foi quando eu me separei dele, eu tinha 22 anos, mas com uma aparência de uma mulher de 40, de 50, né? Porque eu não conseguia, não podia fazer nada. Ele me perguntava, se eu penteasse o cabelo, ele perguntasse por que eu estou penteando o cabelo. Se eu fizesse a minha unha, por que você está fazendo a sua unha? Não, para deixar limpo. Não, você não precisa. Né? Eu não podia fazer a minha higiene, a higiene da mulher, de pentear, de fazer unhas, essa coisa que toda mulher tem. Eu não podia fazer, porque ele dizia que eu não precisava, né? E ele falava que você vai se separar de mim? Vai viver de quê? Vai morar onde? Quem é que vai querer você com 3 filhos? Ainda te menosprezava e, como mulher, né, te desqualificava. Né? Então ele falava isso, ninguém vai querer você com 3 filhos. Ninguém vai ficar com você, ninguém vai se apaixonar por você. Se apaixonar, vão só usar você. E por muito tempo eu acreditei nisso. Né? Não me orgulho, mas por muito tempo eu acreditei nisso. Eu acreditei nessas palavras dele. Eu não conseguia me olhar no espelho e me achar mulher. Incrível, né? A violência era toda, né? Física, mental. Ele me prendia, né, em casa. Eu não podia visitar minha mãe. Eu via minha mãe 2, 3 vezes no ano. E vocês tinham vida social? Não. Você saía? Não. Às vezes que nós saíamos, eu evitava sair,
com ele. Eu não queria sair. Porque todas as vezes que a gente saía para um lugar público onde tinha outras pessoas que não fossem do convívio dele, eu tinha que ficar de cabeça baixa, olhando literalmente para o chão, ou para o prato de comida, ou para o copo. Eu não podia conversar, eu não podia levantar o rosto. Até em casa mesmo, vendo televisão, novela, ele olhava para mim e ficava vendo, Prestando atenção nas suas reações. as minhas reações, sabe? Eu não podia ver uma novela ou um filme onde tinha cenas de beijo, porque ele já achava que eu estava imaginando que era eu. Ele queria tomar conta até mesmo Muito doente. dos meus pensamentos. É grave, né? E para eu sair de casa era somente com ele. Para eu visitar minha mãe era somente com ele. Eu não podia trabalhar. Mesmo com todas as agressões e no meio do caminho você sendo agredida fisicamente. Fisicamente, muita coisa. Muita. Eu me lembro uma vez, o meu filho estava fazendo acho que 6 ou 7 anos. Tinha acabado de lançar o filme do Homem-Aranha. E meu irmão levou meu filho no cinema e minha mãe comprou uma fantasia para o meu filho. E meu filho andava para cima e para baixo com aquela roupa. E a gente resolveu fazer um bolinho para ele, uma festa de aniversário, com o tema do Homem-Aranha. A minha mãe me deu uma roupa de presente. Uma calça, uma blusa, um cinto. E eu coloquei aquela roupa e na festa todo mundo me elogiou. Eita! Todo mundo me elogiou, todo mundo falou que eu estava muito bonita. Ai, sua roupa é bonita, nossa, que roupa bonita. E quando as pessoas perguntam, você comprou onde? Eu falo, não, foi a minha mãe que me deu. E toda vez que eu falava que foi minha mãe que me deu e que tinha sido a minha mãe que tinha me dado, de alguma forma aquilo agredia ele. Passou a festa, a gente acabou, a gente começou a arrumar as coisas, né? Foi todo mundo embora, a gente começou a arrumar as coisas. De madrugada eu acordei com um cheiro de fumaça. Ele queimou as roupas? Ele queimou todas as minhas roupas. Eu fiquei apenas com 2 peças de roupa. E ninguém, Ana Paula, ninguém prestava atenção, ninguém viu os sinais, ninguém para desconfiar? A família dele toda via. A família dele toda era conivente? A família toda dele via. Difícil você sair do... a mãe dele até tentava algumas vezes não deixar ele vir para cima de mim, porque ele era muito grande, mas ela sabia e era somente isso que ela podia fazer na época. Né? Não tinha muita... Ela não tinha força para poder fazer nada. Né? Mas as pessoas podem até não ter força, mas pelo menos ter atitude de denunciar. Sim, e não tinha isso, não teve isso, eu não tive isso. E seus filhos, no meio dessas agressões, desse convívio doente? Era a única coisa que, nessa parte, que foi que começou realmente a instalar dentro de mim. Né? Eu tinha um filho, homem, tinha 2 meninas, e eu me perguntava, o que vai ser dos meus filhos? Eu acho que você falou num ponto muito importante. Nenhuma criança deve conviver num ambiente de briga. Nenhuma. Né? Eu acho que antes de você... Tudo bem que você tenha lá sua relação e brigas, né, discussões, que é normal no casal. Mas quando parte para agressão e que envolve crianças no meio, essas crianças elas passam a crescer achando que bater em mulher é normal. E que briga de casal, né? E as meninas vão achar que apanhar de homem é normal e o menino achar que bater em mulher é normal. Eu criei os meus filhos aqui, né? Eu tive 3 casamentos e meio. Mas quando eu vi que a relação não estava legal e que isso estava começando a vir para o psicológico dos meus filhos, gostando ou não, eu me separei, entendeu? Eu priorizei não a mulher, eu priorizei a mãe.
né? Nesse momento que falou para mim mais altas nas minhas relações e a minha atitude de separar, né? Eu também tive um relacionamento abusivo, mas foi mais psicológico, não chegou ao ponto da agressão, porque logo depois, graças a Deus, houve a separação. Então, o que acontece? Mas o que pesou para mim foi de fato isso, o fato de ser mãe e o exemplo que eu estaria dando para os meus filhos, né? Que sempre eu criei com toda... Você conhece meus filhos, a nossa relação como é. Então, assim, o que é certo, o que é errado, é errado. Mulher não se bate, mulher respeita homem, né? Como respeita a mulher, como respeita qualquer um. O respeito, né? Ele é a base de tudo. É a base de tudo. Então, assim, mas primordialmente, homem não levanta a mão para a mulher. Não tem esse direito, não tem. E aí eu te pergunto, Ana, quando foi essa tua virada de chave? Em que momento, ou algo que tenha acontecido, para que você tenha dito assim, agora chega, eu não quero isso para mim, eu não vou voltar atrás, ou se houve algumas outras vezes tentativas de eu quero fazer e não conseguiu, ou tentou e não conseguiu, e no final, obviamente, você teve forças e conseguiu sair e furar essa bolha. Como é que foi isso? Então, a gente, na época, morava na casa da família dele, né, na casa da mãe dele, e houve, na época, o lugar onde a gente estava morando ficou muito perigoso, né? Até para poder sair para trabalhar. Então eu consegui me mudar para próximo da minha família. Eu aluguei uma casa do lado da casa da minha mãe. E a gente ficou ali mais uns 3 meses ali vivendo bem, vivendo na paz. Ele realmente eu achava que tinha se transformado, né? Porque senão realmente agora ele está diferente, né? Está trabalhando. Reconheceu o erro, né? Viu que realmente, então acredito que agora minha família vai dar certo. Um belo dia, meu filho estudava, estava na escola e era calor muito forte. A minha filha caçula tinha apenas 3 meses de idade. E minha mãe morava ao lado da minha casa, eu fui até a casa da minha mãe e pedi para o meu irmão ir buscar meu filho na escola, porque a minha filha caçula estava mamando, então eu não tinha como ir lá buscar ele. Meu irmão então foi até a escola buscar e eu fiquei em casa cuidando da minha filha. Ele saiu do trabalho, tinha uma pracinha do lado da escola onde meu filho estudava, e ele sentou na pracinha para esperar eu passar para poder ver o que eu estava fazendo, se realmente eu estava indo ou não. Quando ele viu o meu irmão ir buscar o meu filho, subiu uma ira nele. Ele achou que eu estivesse fazendo alguma coisa, né? Estivesse traindo ele. Traindo ele nesse momento que você foi lá. Então ele voltou para casa correndo e ele abriu a porta, que eu estava sentada no sofá dando mamar para minha filha. E ele abriu a porta, que eu me assustei, e ele começou a me xingar. E eu peguei, sentada, levantei o rosto e falei, não mais. E ele deu o primeiro tapa. Eu estava com a minha filha ainda no peito ainda. Eu tirei minha filha do peito, botei ela no sofá e levantei. E falei para ele, se você for me bater, o nosso casamento acabou agora. Você vai ter que realmente me quebrar ao ponto de eu não ter forças para poder levantar. Porque quando você acabar, eu vou levantar e vou até a delegacia e vou dar parte de você. E ele riu. Ele riu e disse, você vai dar parte de mim? Igual todas as outras vezes? Eu falei, vou dar parte de você. Porque agora eu tenho força. Então ele começou as agressões. Eu só consegui me jogar no chão, tampar o meu rosto e deixar acontecer. Quando ele terminou, eu não podia gritar, não podia pedir socorro, porque na época eu morava aqui, minha mãe morava aqui e meus avós moravam logo do lado da minha casa. E eu não podia assustar minha avó, assustar meu avô, porque eles já eram de idade, né? E nada poderia fazer, e eu tinha que resolver aquilo sozinha, porque foi eu que arrumei aquilo para mim. Então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer aquilo,
Se eu não fizesse, se fosse outras pessoas que fizessem, eu não iria conseguir sair daquilo, e eu precisava sair daquela lama. Então foi quando ele terminou, eu me levantei, toda machucada, só consegui prender meu cabelo, colocar uma outra roupa. Saí, fui até a casa da minha mãe, pedi para o meu irmão ficar com meu filho, e não deixar ele pegar o menino por nada. A minha outra filha estava na casa da mãe dele, e depois eu ia dar um jeito de buscá-la. E eu fui com a minha filha de colo, de 3 meses, para a delegacia. E foi aonde eu sofri mais um abuso. Porque na época não tinha Lei Maria da Penha, não existia, né? Foi só existir alguns anos depois. E eu fui humilhada. Eu cheguei lá, era 11 horas da manhã. E eu só fui ser atendida às 4 horas da tarde. Eita, mesmo com a criança de colo? Mesmo com a criança de colo. E só fui atendida porque a minha filha estava chorando muito. Conforme ele me bateu, e me bateu muito, o meu leite, ele empedrou. O meu peito ficou 2 pedras e empedrou na hora. Eu não conseguia encostar, não saía leite do meu peito. E a minha filha não conseguia pegar nenhuma mamadeira, nenhuma chuquinha. Eu colocava a mamadeira, ela não queria, ela queria meu peito, só que não saía nada. E ela começou a chorar com fome. Foi quando o agente me chamou para poder saber o que eu estava fazendo ali. Aí eu contei a história, ele olhou para mim e falou o que eu ouvi nesses anos todos. Você vai denunciar para quê? Amanhã você já vai estar deitando com ele novamente. E eu ouvi isso várias vezes. Mas você levou adiante, você não arredou o pé? Não, eu levei adiante, eu falei, eu quero fazer. Então ele me encaminhou pro UPA para poder fazer... saber exame de corpo de delito, né? Fazer os exames para saber se eu tinha quebrado alguma coisa. Aí eu voltei do UPA, terminei de fazer... Você chegou a quebrar alguma coisa, não? Não, eu tive uma luxação no ombro, né? Se formou um galo, porque ele socou muito aqui, nessa parte, então se formou um galo aqui, eu não conseguia mexer o corpo, mas assim, quebrar mesmo, não quebrei nada, só foi muscular mesmo, né? Então, voltei, no outro dia tive que voltar na delegacia para poder fazer o exame de corpo de delito, fiz o exame e dei continuação ao processo. Ele tentou ainda várias vezes, ele ateou fogo no berço da minha filha, uma tentativa de retorno, né, de volta. Ele pegou a minha filha caçula no colo, os outros 2 maiores eu consegui segurar, e ele botou fogo, aí eu gritei, a minha tia veio, me ajudou, aí eu peguei meu filho, empurrei para minha tia, minha filha conseguiu empurrar, e a minha tia tentando conversar com ele para poder pegar o bebê. E enquanto a minha tia tentava conversar com ele, eu jogava água no berço para poder apagar o fogo. Nesse meio tempo chamaram a polícia, mas quando a polícia chegou ele já tinha fugido, então não foi preso em flagrante. E ele nunca foi preso? Não, ele na época pagou... acho que foram 5 ou 6 cestas básicas. Pelo dano que ele causou? Sim, né? E o que me deu força, Zane, foi exatamente isso, essa questão, eu estar perto da minha família, né? Então eu saí de onde eu estava, fui para perto da minha família e eu não queria mais aquilo. Como você falou, os filhos, meu filho estava vendo aquilo tudo, meu filho já estava com 7 anos de idade. Já entendia, né? Ele já estava entendendo aquilo. Minha filha já estava crescendo, então eu ficava imaginando amanhã. Amanhã você poderia estar morta, né, querida? Né? E você continua, né, nessa evolução das agressões. Mas, Ana, antes de eu contar aqui para você, né, te perguntar, nessa sua virada de vida, que hoje você se encontra feliz, bela, plena, né, realizada,
A gente vai contar esse passo a passo, até para exemplificar outras mulheres, né? Não é um passo a passo, que cada um vai encontrar o seu caminho, a forma de que para se ressurgir, né, na vida. E aí eu te pergunto, você acha que realmente que a culpa era sua? Zane, eu falo para você, por muito tempo eu achei. Por muito tempo eu achei. Mas depois que eu tive consciência de que a culpa não era minha, que assim, eu tive sorte. Vou dizer que eu tive sorte porque eu tenho pais maravilhosos. A família é fundamental, eu tive uma família que, quando eles descobriram que estava acontecendo aquilo tudo comigo, que foi quando eu fui na delegacia, que eu dei parte, e que eu tomei coragem para dar o primeiro passo, a minha família me apoiou demais, me apoiou muito, muito. E meus pais estiveram comigo, sabe? Toda mulher acha, né? Eu acho que no final que a culpa é minha, mas que na realidade não é, né? Não, não é. Depois de um tempo, já separada, na época eu ainda tive que passar por alguns problemas ainda, porque não foi fácil, não é fácil, né? Falando assim, parece que ela terminou, mas não foi fácil. Eu fiquei meses, né, com ele ainda me procurando, me perturbando, ele tentando de alguma forma, né, se aproximar novamente. Eu tive que ir para a casa de uma tia, né, na época, fiquei acho que uns 3 ou 4 meses, voltei para minha casa e meus pais me incentivaram a voltar a estudar, né, porque eu tinha parado os meus estudos. Depois de um tempo, né, eu voltei a estudar, né, consegui voltar para minha casa. Meus pais me apoiaram, minha mãe pagou meu aluguel, porque eu morava de aluguel, né? Meus pais pagavam meu aluguel, me ajudavam com os gastos das crianças, porque eu não trabalhava, né? E ele também não pagava a pensão. E ele conheceu uma pessoa e casou com essa pessoa, né? E eu senti dentro do meu coração de falar com essa pessoa, de alertar, né, essa pessoa de que como que ele era. Eu falei, fulana, cuidado, porque assim, porque ele faz isso. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha vivido comigo tudo que a gente passou, todas as coisas que ele teve que fazer, ele tenha aprendido a lição, mas cuidado, né? Cuidado nunca é demais. E ela me respondeu que com ela não iria acontecer. Porque ela era uma mulher de Deus. Então, por ela ser uma mulher de Deus, aquilo não iria acontecer com ela. E aconteceu. Infelizmente aconteceu. Aconteceu. Independe de classe social, religião, credo, grau de escolaridade. As mulheres estão suscetíveis a isso, mas pode acontecer. O mais importante que eu aprendi com tudo isso e que eu ensinei as minhas filhas, criei as minhas filhas assim, meu filho também, é que a gente não é culpada. Com certeza. A gente não tem culpa. A gente não tem culpa por nada. A gente não tem culpa do que está acontecendo. Como ele sempre falou, eu fiz isso por culpa sua. Não, a culpa não era minha, a culpa era dele. E o engraçado, gente, que eu estou aqui conversando com a Ana Paula, estou aqui pertinho dela, e cada pergunta que eu faço, e cada momento que ela vem contando, eu vejo no teu olhar, Ana, você buscando na tua memória, né? Chega a ser emocionante, realmente dá pra gente se emocionar. Eu vejo cada momento que você fala, no seu olhar, você revivendo, eu sinto até, a gente fica meio constrangido, porque é uma coisa tão necessária, como nós conversamos da outra vez, é preciso que a gente fale, que a gente toque nesses assuntos, por mais dolorido que seja, e para aquelas mulheres que têm coragem de falar, a gente vai estar ajudando outras mulheres, por mais, né, que a gente se sinta agredida, né, porque a gente acaba lembrando, né, revivando esse código de barra, vamos dizer Exatamente. Assim. Mas vamos parar de falar de sofrimento e conta para mim como é que foi essa sua virada, qual o caminho que você seguiu para se transformar na mulher que você se transformou hoje? Então, Zane, eu passei por
Muitas dificuldades, porque eu não tinha estudado. Porque não é fácil, né? E eu tinha 3 filhos. Foi bem corajosa, parabéns. Quando aconteceu, obrigada. Quando aconteceu, a minha filha caçula tinha 3 meses de idade, como você vai trabalhar para sustentar a sua casa com um bebê, né? Mas eu tive, como eu falei para você... Sem pensão, sem instrução, sem perspectivas, né? Eu não tinha perspectiva de nada. Eu olhava... Você viu como é importante a família estar presente, né? Muito. E eu falo assim, eu fui agraciada, eu fui abençoada, porque eu tive uma família muito boa. Minha mãe, ela me colocou... Minha mãe, ela me assumiu. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, eu não consigo falar dela, não... Ela me assumiu. Meu pai também é um ser. Eu falo porque minha mãe é uma pessoa. Minha mãe, ela não teve estudo, ela veio da roça, ela aprendeu a ler e escrever dentro da casa dos patrões. Ela, com 11 anos, tomava conta de uma outra criança de 11 e uma criança de 4. Então ela aprendeu a ler e escrever com essas crianças que ela tomava conta. E ela sempre exigiu que eu e meu irmão a gente estudasse. E era a única exigência da minha mãe, sabe? E a minha mãe, ela me criou para ser uma mulher forte, independente de homem. E conseguiu, viu? E conseguiu. E por esse tempo que eu me perdi dessa mulher que ela criou, porque eu era assim, eu era uma adolescente diferente, não era uma adolescente igual às outras. Eu era uma adolescente diferente. E esse tempo que eu me perdi, e quando eu voltei, eu ouvi da minha mãe: você é forte, você pode, você consegue. E ela falava assim para mim: se olha no espelho e você fala, você pode, eu posso e eu consigo. E minha mãe, e meu pai também. Meu pai, ele me escolheu para ser meu pai. Que legal, né? Ele me escolheu. Ele conheceu minha mãe já estava grávida e ele escolheu ser meu pai. Né? Você vê, enquanto você teve um homem, né, com 2 extremos na sua vida, um que não é o seu pai biológico, que abraçou, né, que te criou como filha, que te deu, que fez parte para ser quem você é, a coragem que você teve, fez parte da formação do seu caráter. Né? E um monstrinho, né, que tentou, mas não, graças a Deus não conseguiu acabar com essa mulher guerreira que você é. E é muito importante. Voltei a estudar, voltei a fazer cursos, corri atrás de trabalho, né? E consegui o meu primeiro trabalho. E eu trabalhava de dia, trabalhava de noite, não importava do que fosse. Eu saía para trabalhar, para poder sustentar a minha casa. E eu consegui. Hoje eu sou chefe numa empresa muito boa. Hoje eu sustento a minha casa, meus filhos hoje são adultos, eu sou habilitada, eu dirijo meu carro, Conseguiu já comprar o seu carro, né? Que legal. Né? Hoje eu não moro de aluguel. Que independência, gente, que diferença, né? E quando a gente se conheceu, que a gente conversou, e eu contei um pedacinho da minha história, uma coisa que me chamou muito a atenção, e que eu sempre falava, que muitas mulheres não teve a sorte que eu tive, sabe? Não teve esse apoio familiar, não teve uma rede de apoio. E muitas mulheres não têm essa rede de apoio. E quando eu contei a minha história, estava conversando esses dias e eu falei sobre você, e quando eu contei a minha história, eu não sabia nada do seu projeto, dos projetos que você tem. E quando eu falei, você ficou... E quando eu li seu projeto, nossa, as mulheres que não têm essa oportunidade que eu, graças a Deus, eu tive, de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe, de ter pessoas, né, minhas tias, minhas avós, que estiveram ali do meu lado, que me apoiaram, que não me julgaram. Porque, assim, a pior coisa é o olhar da pessoa te julgando. Porque, consequentemente ou não, você quer ter uma ideia? Eu vou te dar um exemplo. Tudo de ruim que acontece na nossa vida, seja homem ou seja mulher, a gente acaba tendo um olhar das pessoas de julgamento. Seja de compaixão, seja de pena, né? Seja de... que aconteceu porque está merecendo, exatamente. Porque, né, deixou que isso acontecesse. Eu ouvi muito né? disso. Então, assim, eu não faria isso,
na primeira que ele fizesse, não faz, não faz. Porque, como eu falo, cada código de barra é uma história, né? Cada momento é aquele momento. O homem que, quando ele agride uma mulher, ele não só agride fisicamente ou verbalmente, mas a pior ferida que ele faz numa mulher é aqui, sabe? Então, ela não tem forças, mas não é força física, ela não tem força mental. Então ele não só bate. Claro que eu falava, não, homem nenhum vai me bater. Homem nenhum vai levantar a mão para mim. Até mesmo pela educação que pela eu tive. educação, né? Isso, e pela formação educacional, não só, também faz parte do seu caráter, da sua ética, daquilo que você entende que é bom para você. Né? Eu sou uma mulher, sempre fui uma mulher guerreira de correr atrás das minhas coisas, mas eu nunca me imaginei nessa situação. Hoje você se olha lá atrás, você se reconhece? Não. E Ana Paula, assim, o que eu fico realmente emocionada é que naquele dia a gente se conheceu, né? Uhum. E naquele dia, quando eu escutei a tua história, eu já estava imaginando do projeto. Mas assim, isso é um sonho meu já de alguns anos e é o que eu quero colocar em prática. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas assim, eu consegui te enxergar ali como uma mulher gigante. Infelizmente, é o que a gente fala, a gente só tem a vitória quem passa pela guerra, sim, né? E você passou pela guerra, passou pelas trevas. E eu falei assim, gente, eu preciso trazer essa mulher para bater um papo, para poder exemplificar as mulheres, para dizer assim, é possível. E ela teve uma rede de apoio. Sim. E tem outras mulheres que não têm essa rede de apoio. É essa rede de apoio que falta exatamente para que ela se sinta segura. Exatamente. Né? Porque o código de barra que é criado, né, na cabeça da mulher é grande, gente. É grande, os medos, as incertezas. Muitas mulheres, elas têm medo, como eu tive medo de sair de casa, de enfrentar o mundo, exatamente por isso. Como é que vai ser? E o dia seguinte? O dia seguinte, como é que eu vou comer? Como é que eu vou alimentar meus filhos? Cara, é o que eu sempre falo. Você imagina que hoje, graças a Deus, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Que eu acho que ela pode até, em alguns pontos, ela até ser expandida mais, né? É preciso que todos os projetos envolvidos para a mulher, não se fosse necessário nem acontecer, porque nós estivéssemos amparados por lei. Sim. Mas, já que, né, ainda não temos esses projetos amparados por lei, vamos fazer a nossa parte. Mas, assim, o quanto é importante para que a mulher tome, né, essa decisão. Hoje nós temos aí a Lei Maria da Penha, como eu acabei de falar. Mas e o depois da mulher? Ela tem lá a medida protetiva, ela tem todas as garantias, né? Ela tem o juizado em volta dela, mas e a parte do como é que eu fico? O que eu faço? O que eu faço? Como é que eu fico hoje, que tem que ser soluções imediatistas, isso, né? Para que ela se sinta segura, que na hora que ela tomar atitude, ela saiba exatamente onde ela vai parar, buscar ajuda, independente da família, porque muitas pessoas não deram a sorte que você deu. Isso. Então a gente precisa justamente nessa lacuna, né, tá ali para abraçar. Então assim, eu só tenho que te agradecer por ter conhecido você. Eu tenho que te agradecer porque por muito tempo, Zane, eu só vim à tona tudo que eu passei tem pouco tempo para os meus filhos, né? Até então eu não expus isso para eles, até para não ter preservar eles e para não ter nenhum tipo de alienação parental, né? Porque eles eram pequenos, então tinham para casa do pai, para eles não verem o pai como um monstro ou alguma coisa assim. Então deixei eles crescerem para depois eu abrir, né? Fiz, na época foi até uma publicação que eu fiz numa rede social no Dia Internacional da Mulher, aonde eu contei, né, a minha história, né, bem resumida, e aonde foi que os meus filhos descobriram, né, tudo que eu passei. Tem horas que você quer botar para fora mesmo, porque é uma forma de se libertar, para demonstrar até para quem a te julgou na época, fala assim, olha, eu sobrevivi, né? Eu ressurgi como uma fênix, eu estou aqui, linda, poderosa, realizada, esse mulherão, né, que eu estou vendo aqui. Isso é muito importante. Quando a gente se conheceu, que você falou, eu sempre tive essa vontade, até porque todas as pessoas que eu conheci durante a minha vida, e até hoje mesmo, que eu sei que passam por algum tipo de agressão, seja ela qual for, né? Eu sempre faço alerta às minhas filhas, às amigas das minhas filhas têm muitas amigas, então eu sempre converso, sempre falo, tirem da sua cabeça do príncipe encantado, da historinha da Bela Adormecida, da Cinderela.
Porque isso não existe. O sapo, ele nunca vai virar príncipe. O sapo, ele sempre vai ser sapo. Então você tem que ser mulher. Você tem que se olhar, independente se você é magra, se você é gorda, se você é baixa, se você é alta, se você é negra, se você é loura, não importa. Você é linda da forma que você é. E você tem que se olhar assim, você não tem que aceitar que ninguém diga o contrário de você, porque eu ouvi muito o contrário. Eu ouvi muito que eu não era bonita, que eu não era inteligente, que eu não era capaz. Vai tirar a habilitação para quê? Você quer dirigir para quê? Eu quero dirigir, eu gosto. Entendeu? Eu vou dirigir para mim. Vai trabalhar para quê? Eu vou trabalhar para mim. Vai se arrumar para quê? Eu vou me arrumar para mim. Eu vou fazer meu cabelo, eu vou fazer minhas unhas, eu vou fazer o que eu quiser. Você pode. E a mulher ela tem que colocar na cabeça que ela pode tudo. E aquela mulher que não tem uma rede de apoio, que graças a Deus eu tive, que foi a minha família, ela tem que procurar um lugar que tenha essa rede de apoio, onde ela consiga respirar, ressurgir e falar assim, não, agora... Ordenar suas ideias para poder vislumbrar o futuro melhor. Né, com cursos, porque assim, a maioria das mulheres, elas não terminaram os estudos, né, não tem um curso profissionalizante, eu vou trabalhar de quê? Eu vou fazer o quê? Né? Acho que tem a dependência financeira, sim. Mas também temos aquela que tem até a dependência financeira, mas tem ainda a dependência psicológica, que também tem que ter um olhar diferenciado das pessoas notarem e começar a cuidar disso, né? E aí estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, que teve um misto de emoções, né? De sofrimento, de superação, de emoção, né? História de vida. E aí, faça as suas considerações, minha amiga. Zane, eu que agradeço, né? Como eu falei para você, por muito tempo eu tinha vergonha. Hoje eu acho que tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser anunciado. A mulher ela precisa saber que ela tem com quem contar, né? Ela tem como conseguir uma rede de apoio, né? Tem o seu projeto que eu li, que é, nossa, maravilhoso. Eu espero... Você pode contar comigo para tudo em relação a esse projeto. Obrigada, eu estou junto, não só comigo, mas com a minha família toda. Porque realmente é isso que a mulher precisa, não só, porque assim, muitas mulheres já trabalham, porque hoje em dia toda mulher trabalha, mas a gente precisa cuidar de dentro para fora. Ter uma casa de apoio, né? Ter um lugar onde ela possa se cuidar, que ela possa se olhar e entender que ela é mais forte do que aquilo. E esse projeto é Portas Abertas, que é muito importante frisar. Mas eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Conta comigo sempre. Com certeza. Com tudo. Tamo junto, eu, minha família, todo mundo, tamo junto com você. Fechado. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que tá todo mundo querendo fazer com você, que é te dar um abraço gostosão, né? Obrigada. Eu espero que as meninas... Principalmente as meninas. Olhem bem, os meninos, né? Também. Preste atenção, mas principalmente as meninas. Nós temos aqui um belo exemplo de uma fênix.